A porta de madeira maciça do meu apartamento novo era a única coisa que nos separava. Do lado de fora, meu filho e minha nora, com os olhos cheios de desespero. Do lado de dentro, eu, com o coração em paz pela primeira vez em anos. Ela me olhou com o rosto manchado de lágrimas de raiva e gritou a pergunta que ela achava que me destruiria. Depois de tudo o que fizemos por si, você prefere nos ver na rua? Eu respirei fundo, olhei bem nos olhos dela através do olho mágico e disse a palavra mais curta e mais libertadora de toda a minha vida: sim. Essa palavra, sim, não nasceu do ódio daquele momento. Ela foi construída, tijolo por tijolo, ao longo de anos de humilhações silenciosas e sorrisos falsos. Para vocês entenderem a paz que eu senti ao fechar aquela porta, eu preciso contar como tudo começou. A história de como eu deixei de ser o cofre da família e me tornei a dona da minha própria vida. Meu nome é Marta e antes de mergulharmos nesta jornada, eu adoraria saber de onde você me escuta. Deixe aqui nos comentários o nome da sua cidade ou do seu estado, para eu saber até onde a minha voz está chegar. A vossa companhia é muito importante para mim. Tudo começou, de verdade, no dia do meu aniversário de 65 anos. Existe um tipo de silêncio que precede as tempestades, um ar parado, denso, onde até o voo de uma borboleta parece fazer barulho demais. Eu não sabia, mas aquele domingo, o dia do meu 65º aniversário, estava mergulhado nesse silêncio. Aquele dia começou banhado numa luz dourada. Era uma tarde de domingo, e a minha casa, que sempre respirou história e afeto, parecia sorrir com o sol. Na superfície, tudo era perfeito. A toalha de linho que herdei da minha mãe estava na mesa, imaculada. Os meus netos, o Pedro e a Luísa, corriam pelo jardim. As suas gargalhadas eram a única música de que eu precisava. E o meu bolo, o famoso bolo de laranja com calda de açúcar que diziam curar qualquer tristeza, repousava na mesa da cozinha, o seu aroma a prometer conforto e celebração. Por fora eu era a matriarca feliz, o pilar de uma família unida. Por dentro, eu era a anfitriã de uma despedida. A despedida da mulher ingênua que eu costumava ser. Lembro-me do meu falecido marido, o Antônio, a dizer-me na mesma cozinha anos antes, enquanto eu polvilhava açúcar sobre um bolo igual a este. Lourdes, meu amor, tu não vendes bolos, tu vendes abraços em forma de comida. Se um dia quisesses, podias construir um império com esta receita. Eu ri, claro. Sempre achei que a ambição era dele, e o meu papel era ser o seu porto seguro. Mal sabia eu que ele estava plantando uma semente, uma que só germinaria sob a mais fria das geadas. Enquanto eu cortava as primeiras fatias generosas do bolo, o meu filho, Júnior, e a minha nora, Vanessa, entraram na cozinha. Ela vestia um macacão de linho branco que, eu sabia, custava mais do que a minha reforma mensal. O seu sorriso era uma obra de arte da engenharia social, perfeitamente construído para parecer caloroso, mas sem emitir qualquer calor. Ele, o meu filho, parecia um acessório ao lado dela, sempre um passo atrás, com um sorriso que parecia pedir desculpa pela própria existência. Vanessa aproximou-se, o seu perfume caro a invadir o meu espaço, o meu santuário de cheiros a baunilha e laranja. Ela disse com aquela voz que era um mel falso, doce demais para ser verdade. Mãezinha, está maravilhoso como sempre, mas não se esforce tanto, a senhora precisa descansar. Mãezinha? Era o apelido que ela usava sempre que o terreno precisava ser preparado para um pedido. O tom de preocupação era apenas um embrulho bonito para o verdadeiro presente que eles queriam. E naquele dia, o presente era o maior de todos. Era a minha vida inteira servida numa bandeja de prata. Com as mãos a tremer ligeiramente, um tremor que eu esperava que eles interpretassem como emoção e não como pavor que realmente era, entreguei-lhes um envelope pardo que estava sobre o balcão. Eu disse, a minha voz a falhar por um instante.
Este é o meu presente para vocês, para vossa boutique, o sonho de vocês. Dentro daquele envelope não havia apenas um extrato de uma transferência bancária. Havia os anos de trabalho duro do Antônio, as férias em Caldas Novas que adiamos ano após ano, o carro que nunca trocamos, a pequena reforma na cozinha que ficou no papel. Havia a minha segurança, a minha velhice tranquila, o meu "e se chover amanhã?". Eu estava entregando eles o meu único guarda-chuva, mesmo vendo as nuvens escuras no horizonte da ambição desmedida deles. Lembrei-me da última vez que me tinham pedido ajuda, há 6 meses. Era para pagar uma dívida de cartão de crédito, uma emergência, segundo eles. Eu usei o dinheiro que guardava para uma pequena viagem e entreguei eles. Uma semana depois, Vanessa publicou fotos nas redes sociais com uma mala de marca, agradecendo ao marido maravilhoso pelo presente. Quando eu perguntei, ela disse que era uma imitação. Eu sabia que era mentira. E mesmo assim eu estava ali, a cometer o mesmo erro, mas numa escala que poderia destruir-me. Júnior abriu o envelope. Os olhos dele arregalaram-se e ele passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que ele tinha desde criança. Ele gaguejou. Mãe? Eu não sei o que dizer. É tudo. A senhora tem a certeza? Ele perguntou se eu tinha certeza, mas a voz dele já cantava a vitória. Ele não queria uma resposta, ele queria uma confirmação. A confirmação de que o sacrifício era meu e o prêmio era deles. Vanessa, por outro lado, pegou no extrato com uma elegância contida. Os olhos dela de predadora analisaram os números, a sua mente calculando rapidamente o que aquilo podia comprar. O aluguel da loja no bairro Nobre, o estoque inicial, as viagens para São Paulo para a pesquisa de tendências. Com a voz embargada, uma emoção genuína que me custou tudo, eu respondi: eu tenho a certeza de que a felicidade dos meus filhos é o melhor investimento que eu posso fazer. Agora vão construir o seu império. O abraço dele foi rápido, quase culpado. O cheiro do meu menino misturado com o perfume caro da esposa. O abraço de Vanessa foi frio, protocolar, com 2 tapinhas nas minhas costas como quem sela um negócio. Eles voltaram para a sala, rindo, já exibindo aos amigos o investimento anjo que tinham recebido. E eu fiquei para trás, na cozinha, sentindo um vazio repentino e avassalador, como se tivessem levado não só o meu dinheiro, mas também o ar dos meus pulmões. Foi aí que o silêncio se quebrou. Eu precisava de mais gelo para as bebidas. Fui buscá-lo no congelador, caminhando em silêncio pelo corredor que ligava a cozinha à sala de jantar. A porta estava entreaberta e a casa estava cheia de um burburinho feliz. E eu ouvi. A voz era de uma das amigas de Vanessa, impressionada, quase em reverência. Nossa, Vanessa, que sorte! Sua sogra é um anjo por ter dado todo aquele dinheiro para vocês, uma verdadeira santa. Eu parei. Com a mão na maçaneta fria do congelador, o meu corpo inteiro gelou. Mas não era por causa do frio que vinha de dentro. O meu coração batia forte, uma batida surda nos meus ouvidos. Eu esperei pela resposta de Vanessa. Esperei por uma migalha de gratidão, um simples "sim, ela é incrível". Mas o que veio não foi gratidão. O que veio foi uma gargalhada cristalina, afiada, que cortou o ar e rasgou a minha alma. E depois, as palavras. As palavras que selaram o meu destino e o deles. Anjo, aquilo era o mínimo, querida. O dinheiro estava parado no banco, a pegar pó, um desperdício. Pelo menos agora está sendo usado por quem sabe viver a vida. Ela nem saberia o que fazer com tanto. É uma mulher simples, não entende de ambição. O papel dela é este, apoiar quem tem visão. Pegar pó. Simples. Não entende de ambição. Cada palavra era um prego no caixão da mulher que eu tinha sido até aquele segundo. Ali no corredor da minha própria casa, na minha própria festa de aniversário, eu entendi tudo com uma clareza que me cegou.
Eu não era a matriarca. Eu era o recurso natural a ser explorado. Eu não era a raiz da família. Era o solo a ser escavado até secar. O aprendizado daquele momento foi brutal, uma lição ensinada com o chicote do desprezo. A generosidade, quando não é acompanhada pelo respeito, é apenas um convite para o abuso. Eu não entrei em pânico, eu não chorei. Algo dentro de mim, algo feito de aço que eu não sabia que possuía, solidificou-se. A mulher que tremia ao entregar o envelope morreu naquele corredor. A que nasceu no seu lugar era diferente. Era mais fria, mais dura, mais silenciosa. Eu respirei fundo, enchi o balde de gelo e voltei para a cozinha. O meu rosto estava sereno, o meu sorriso era o mesmo, mas os meus olhos estavam diferentes, estavam abertos. Eu voltei para a festa, servi mais bolo, sorri para as fotografias, desejei sucesso para a boutique deles. Desempenhei o meu papel na perfeição, o de uma mãe orgulhosa. Mas enquanto meu corpo estava ali, a minha mente já estava longe, a traçar planos que eles não imaginavam. Eles achavam que tinham garantido o futuro. Mal sabiam eles que, com aquela conversa, tinham acabado de selar o destino deles. Eles acenderam um fogo dentro de mim, mas não faziam ideia do que eu seria capaz de construir com as cinzas. Eles pensavam que a história tinha terminado com a minha assinatura no banco. Para mim, a história estava apenas começando. Quando eles finalmente foram embora, no fim da noite, Vanessa abraçou-me na porta e disse, com a sua hipocrisia habitual: "Descanse, mãezinha, a senhora merece. Agora nós cuidamos de tudo." Eu sorri e respondi: "Pode deixar, minha filha, eu vou descansar." E enquanto via o carro dele se afastar, a minha mente estava trabalhando. O descanso, eu sabia, teria que esperar. A guerra silenciosa tinha acabado de ser declarada. Quando a porta se fechou e o som do motor do carro deles desapareceu na noite, a minha casa, que minutos antes estava cheia de ruído e movimento, tornou-se um mausoléu. O silêncio que desceu sobre mim não era de paz. Era um silêncio pesado, acusador, que parecia vir das próprias paredes, testemunhas da minha ingenuidade. O cheiro adocicado do bolo de laranja, que antes era o aroma do meu afeto, agora parecia enjoativo, o perfume de uma armadilha bem-sucedida. Olhei para a sala de estar. Pratos sujos com restos de comida, guardanapos amarrotados, copos pela metade. Parecia o rescaldo de uma celebração, mas para mim parecia a cena de um crime. O crime onde eu era, ao mesmo tempo, a vítima e a cúmplice. Naquela noite eu não dormi. Sentei-me na poltrona gasta do Antônio, a poltrona onde ele lia o jornal todos os dias, e deixei a dor vir. Foi uma dor diferente de tudo que eu já sentira. A dor do luto pela morte do meu marido tinha sido avassaladora, mas era uma dor limpa, nascida do amor. Esta era uma dor suja, nascida da traição. Era a dor de perceber que a imagem da família que eu tinha construído com tanto esmero na minha cabeça não passava de uma pintura bonita a esconder uma parede cheia de rachaduras. No dia seguinte, a luz da manhã não trouxe alívio, apenas uma clareza cruel. Comecei a limpar a casa e cada objeto que eu tocava parecia contar uma história da minha cegueira. A fotografia do Júnior na universidade, um diploma que eu ajudei a pagar com horas extras na costura, anos atrás. O vaso de cristal no centro da mesa, um presente de casamento para eles, que custou uma fortuna e que, segundo Vanessa, era essencial para a energia da casa. Energia. A minha energia vital, sugada aos poucos, em prestações suaves de manipulação afetiva. Eu abri uma velha caixa de fotografias. Lá estava o Júnior, um menino de cabelo despenteado a sorrir sem um dente na boca. O que aconteceu com aquele menino? Quando é que o amor dele se tornou uma transação comercial? Quando é que eu passei de mãe a recurso?
A resposta eu sabia. Tinha um nome e um perfume caro. Vanessa. Ela não tinha roubado o amor do meu filho. Ela tinha simplesmente ensinado a ele uma nova forma de o avaliar, uma cotação baseada em utilidade e conveniência. E eu, na cotação deles, estava em baixa. Enquanto limpava, lembrava-me de uma conversa com o Antônio pouco antes dele adoecer. Estávamos falando sobre o futuro, e eu disse que a minha única preocupação era deixar o Júnior bem encaminhado. O Antônio ficou em silêncio por um momento e depois disse: Lourdes, o Júnior já é um homem. A minha única preocupação é que tu te lembres de que também és uma mulher, não apenas uma mãe. Promete-me que vais cuidar de ti, que não vais entregar os teus anéis para salvar os dedos deles. Na altura, eu não entendi a dureza daquelas palavras. Agora, elas ressoavam na casa vazia como uma profecia. Eu não tinha entregado os anéis, eu tinha entregado a mina de ouro inteira. E o pior, eu tinha o feito de bom grado, a sorrir. A vergonha era um gosto amargo na minha boca. Era a vergonha de quem foi enganado, mas também a vergonha de quem permitiu o engano. Este era o meu novo aprendizado. A vítima, por vezes, é quem segura a porta aberta para o seu próprio agressor. O telefone tocou à 13h. O nome de Vanessa brilhou no ecrã. O meu estômago revirou. Uma parte de mim, a mãe habituada a servir, quis atender e fingir que tudo estava bem. Mas a mulher de aço que nasceu no corredor da festa, a mulher de aço, segurou minha mão. Deixei tocar até cair no silêncio. Minutos depois, uma mensagem de texto chegou. Eu li. Mãezinha, esqueci-me de dizer, o decorador que contratamos para a boutique sugeriu uma iluminação especial para a vitrine. Fica um pouco acima do orçamento. Quando é que podemos passar aí para pegar o resto? O resto. Aquela palavra foi a faísca que faltava. Não havia gratidão. Não havia um obrigado por teres sacrificado o teu futuro por nós. Havia apenas o resto. A certeza de que na mente deles a fonte era inesgotável. A certeza de que eu era um poço sem fundo de recursos, não uma pessoa com limites. Foi naquele momento que a dor se transformou. O luto deu lugar a uma fúria fria, calculista. A tristeza deu lugar a um propósito. O Antônio tinha me pedido para cuidar de mim. E era exatamente isso que eu ia fazer. Levantei-me e fui até o escritório dele, um quarto pequeno nos fundos da casa que eu mal tinha entrado desde a sua morte. O cheiro dele ainda estava lá, uma mistura de papel antigo e do seu perfume pós-barba. No fundo de um armário, debaixo de pilhas de documentos antigos, estava o que eu procurava. Uma caixa de metal pesada, fechada com uma pequena fechadura. O Antônio sempre me disse: se um dia eu faltar, tudo o que precisas para continuar sendo a rainha do teu castelo está aqui dentro. Eu nunca tinha tido a coragem de abri-la. Até agora. Com uma chave de fenda, forcei a fechadura velha que cedeu, com um estalo. O que eu encontrei lá dentro não foi uma fortuna em dinheiro ou barras de ouro. Foi algo muito mais valioso: conhecimento. Havia escrituras de 2 pequenos imóveis comerciais que eu nem me lembrava que tínhamos, alugados, gerando uma renda modesta, que ia diretamente para uma conta de investimento que eu desconhecia. Havia certificados de ações de empresas antigas, que eu presumi que não valiam nada. E o mais importante de tudo, havia uma série de cadernos de capa preta. Neles, com a sua caligrafia elegante, o Antônio havia detalhado cada investimento, cada decisão, cada estratégia. Não era jargão financeiro. Ele escrevia como se estivesse explicando para mim. Havia notas nas margens. Lourdes, esta aqui é segura, paga pouco, mas paga sempre. Ou, cuidado com esta, é como um cavalo selvagem, muita emoção, mas pode derrubar-te. Eu passei horas a ler aqueles cadernos, e as telidas não eram de tristeza.
mas de uma emoção avassaladora. O meu marido nunca me viu como simples. Ele me via como inteligente, como capaz. Ele não me deixou apenas dinheiro. Ele me deixou um mapa, um manual de instruções para minha própria liberdade. Ele não estava só buscando construir um patrimônio para a família. Ele estava construindo uma fortaleza para mim. E os meus filhos, na sua arrogância, nem sequer perguntaram por ela. Num dos cadernos, eu encontrei um cartão de visita amarelado pelo tempo. Alberto Carvalho, consultor de investimentos. Com os cadernos do Antônio abertos à minha frente, com o legado dele pulsando nas minhas mãos, eu peguei o telefone. O meu dedo pairou sobre o número. O medo ainda estava lá. O medo da mudança, o medo do desconhecido. Mas o rosto sorridente e desdenhoso da minha nora apareceu na minha mente e o medo se transformou em combustível. Eu disquei. A voz do outro lado era mais velha, mais calma e profissional. Escritório de Alberto Carvalho. Boa tarde. Eu respirei fundo. A mulher de aço nascida no corredor da festa assumiu o controle. Alô, senhor Carvalho? Eu sou a Marta Andrade. Eu fui esposa do Antônio Andrade. Sim, ele mesmo. Eu sei que já passou muito tempo. Eu gostaria de marcar uma reunião. Tá na hora de eu começar a entender os meus próprios negócios. O silêncio do outro lado da linha foi breve, mas pareceu uma eternidade. Depois, a voz veio com um tom de respeito que eu não ouvia há muito tempo. Dona Marta. Será uma honra. Que bom que ligou. Ao desligar o telefone, eu olhei para minha casa. A desordem da festa ainda estava lá, mas pela primeira vez eu não vi a cena de um crime. Eu vi o campo de batalha, da onde a minha revolução silenciosa estava prestes a começar. Os 3 dias que se seguiram à chamada para o Sr. Carvalho foram os mais longos da minha vida. Eu mal comi, mal dormi. A minha casa, antes o meu refúgio, tornou-se uma sala de espera. Em cima da mesa da sala de jantar, onde antes repousava o bolo de aniversário, agora estavam os cadernos de capa preta do Antônio. Eu mergulhei neles como uma náufraga a agarrar-se a uma tábua de salvação. No início, as palavras eram um nevoeiro denso, dividendos, liquidez, debêntures. Mas aos poucos, à medida que eu lia as anotações do meu marido, o nevoeiro começou a dissipar-se. Ele não escrevia como um financista, escrevia como um professor, um jardineiro. Ações são como árvores, Lourdes, dizia uma nota. Algumas dão frutos todos os anos, outras crescem devagar e só dão sombra, mas são as que têm as raízes mais profundas. Nunca aposte tudo nas árvores da moda. Eu estudava durante o dia e à noite sonhava com ele. Sonhava que estávamos na nossa cozinha e ele me explicava o mundo enquanto eu amassava o pão. Eu estava a ter com ele as conversas que nunca tivemos em vida. E a cada página virada, o medo dava lugar a uma estranha sensação de clareza. Na manhã da reunião, vesti-me como se fosse para uma batalha. Não comprei roupa nova. Abri o meu guarda-roupa e escolhi o meu melhor vestido, um de linho azul marinho, o favorito do Antônio. Coloquei os pequenos brincos de pérola que ele me deu no nosso 30º aniversário de casamento. Não era uma questão de vaidade, era uma questão de respeito. Respeito por ele, pelo seu legado e, pela primeira vez em muito tempo, respeito por mim mesma. Eu não estava a ir lá como a mãezinha simples. Eu estava aí como a senhora Marta Andrade, a herdeira e agora gestora do patrimônio Andrade. Ao sair de casa, o meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Júnior. Mãe, a obra da loja tá linda. A Vanessa tá pensando em colocar umas luzes italianas caríssimas. O que acha? Eu olhei para a mensagem, para a facilidade com que ele pedia a minha opinião para algo que ele sabia que eu teria de pagar. Apaguei a mensagem sem responder. Era um pequeno ato, mas pareceu um grito de independência. O escritório do Sr. Carvalho ficava no centro antigo da cidade, num prédio histórico com um elevador de ferro forjado.
Não tinha nada a ver com os escritórios modernos, de vidro e aço que a Vanessa tanto admirava. Ali tudo respirava solidez, tradição. O ar cheirava a madeira encerada e a café forte. Sr. Carvalho era um homem de 70 e poucos anos, com cabelos brancos e olhos que pareciam guardar a sabedoria do mundo. Ele levantou-se quando eu entrei e apertou a minha mão com uma firmeza respeitosa. Dona Marta, é uma honra e uma alegria revê-la, embora lamente as circunstâncias. O seu marido era um dos homens mais inteligentes e direitos que já conheci. O simples tom da sua voz, a forma como ele falou do Antônio, já valeu a minha vinda. Ali, eu não era um recurso, eu era a viúva de um homem respeitado. Sentamo-nos e eu coloquei os cadernos do Antônio sobre a sua secretária de mogno. Senhor Carvalho, eu vim porque eu preciso de entender. O meu marido deixou-me estes mapas, mas eu nunca aprendi a ler as estrelas. Ele sorriu, um sorriso genuíno. Então vamos navegar juntos, Dona Marta. Durante as 2 horas seguintes, ele abriu a minha fortaleza de números. Ele projetou na parede gráficos, tabelas, relatórios, e o que eu vi deixou-me sem ar. Os pequenos imóveis comerciais eram armazéns estrategicamente localizados perto do novo anel viário da cidade, e o seu valor tinha triplicado nos últimos 10 anos. As ações antigas eram de empresas de energia e saneamento, chatas, como o Antônio escrevia, mas que pagavam dividendos religiosos, reinvestidos automaticamente ano após ano. A conta de investimento que eu desconhecia era um fundo sólido, diversificado, que tinha crescido silenciosamente, como uma grande árvore na floresta, longe dos olhos gananciosos. Eu não era apenas uma viúva com uma pensão e uma casa. Eu era uma mulher com um patrimônio significativo, um patrimônio que me dava total e absoluta independência. A revelação caiu sobre mim como uma tonelada. A primeira emoção foi uma onda de amor e saudade pelo meu marido. Ele tinha me protegido além da vida, construído uma muralha ao meu redor que eu nem sabia que existia. A segunda emoção foi uma raiva gelada. A imagem do meu filho e da minha nora rindo, de me chamarem de simples, de falar do meu dinheiro como pó. Eles estavam lutando por migalhas, enquanto se sentavam em cima de uma montanha de ouro que a sua própria arrogância os impedia de ver. O aprendizado daquele dia foi uma lição de valor. O valor real não está no que se exibe, mas no que se constrói em silêncio. O império deles era um outdoor a anunciar uma loja vazia. O meu era uma fundação de betão armado escondida debaixo da terra. Ele deixou eu absorver o choque, depois disse com gentileza: Dona Marta, o seu marido não era um homem de apostas, Dona Marta. Ele era um construtor, tijolo por tijolo. Ele nunca gastou o que não tinha e nunca confiou na sorte. E agora tudo isso é seu. A pergunta é, o que a senhora quer fazer? Manter a estratégia dele de preservação ou quer começar a construir os seus próprios muros? A pergunta dele acendeu a chama que a conversa da Vanessa tinha iniciado. Eu olhei para o homem à minha frente, o guardião do legado do meu marido, e pela primeira vez a minha voz não tremeu. Senhor Carvalho, eu dei uma quantia considerável ao meu filho como um presente para a empresa dele. Ele franziu as senhas. Um presente? Existe algum contrato? Alguma nota promissória? Eu abanei a cabeça. Não, foi um erro de mãe. Ele suspirou. Entendo, um erro caro. Eu continuei. Eu quero mudar a estratégia. Não quero apenas preservar, eu quero consolidar, eu quero fortalecer e eu quero transformar cada tijolo que o Antônio deixou numa muralha impenetrável. Eu usei as palavras que li nos cadernos. Eu falei de liquidez, de diversificação, de focar nos ativos de renda. O Sr. Carvalho olhava para mim e o seu espanto inicial deu lugar a um sorriso de admiração. Ele estava vendo a esposa do seu cliente se transformar na sua própria cliente, talvez ainda mais formidável. Passamos a hora seguinte a traçar os primeiros passos. Vender as ações mais voláteis, reinvestir os dividendos em fundos imobiliários, unificar as contas. Eu estava tomando o controle. Ao final da reunião,
Enquanto apertava a sua mão para me despedir, uma ideia, uma semente perigosa e excitante, brotou na minha mente. Senhor Carvalho, disse eu como se fosse um pensamento casual. Só por curiosidade, o senhor entende do mercado imobiliário aqui do nosso bairro? Ele levantou uma sobrancelha. É a minha especialidade. Por quê? Eu sorri. Um sorriso que guardava todos os meus segredos. Ainda não sei. Talvez eu esteja pensando em comprar um novo vaso para as minhas plantas. Ao sair do prédio antigo e pisar na luz do sol, o mundo parecia diferente. As cores eram mais vivas, os sons mais claros. Eu não era mais a mesma mulher que tinha entrado naquele elevador. No meu bolso, o telefone vibrou. Era uma mensagem de Júnior. Mãe, a obra da loja tá linda. A Vanessa tá pensando em colocar umas luzes italianas caríssimas. O que acha? Eu olhei para a mensagem, para a facilidade com que ele pedia a minha opinião para algo que ele sabia que eu teria de pagar. Apaguei a mensagem sem responder. Era um pequeno ato, mas pareceu um grito de independência. O meu império seria outro, e não seria construído com luzes italianas, mas com a força silenciosa e implacável dos números. A minha nova rotina começou a tomar forma nos meses que se seguiram à reunião com o Sr. Carvalho. As minhas manhãs, que antes eram preenchidas por uma solidão ansiosa à espera de um telefonema do meu filho, foram substituídas pelo cheiro de café forte e pelo brilho do ecrã do meu novo computador portátil. Eu aprendi a ler o mercado de ações como quem lê uma receita. Havia ingredientes que subiam, outros que desciam, e o segredo, como em tudo na vida, estava no equilíbrio e na paciência. Eu não me tornei uma jogadora, uma apostadora. Eu tornei-me o que o Antônio sempre foi, uma construtora. Eu acompanhava os meus ativos, lia notícias econômicas e falava com o Sr. Carvalho 2 vezes por semana. Ele tornou-se o meu mentor, o meu general. E a cada conversa, a minha voz ficava mais firme, as minhas perguntas mais incisivas. A mulher que tinha medo de extratos bancários estava morrendo, e no seu lugar nascia uma investidora. Mas a minha transformação não se limitou aos números. As minhas tardes continuavam a pertencer à farinha e ao açúcar. Voltei a fazer os meus bolos, não por necessidade, mas por amor. A minha pequena barraquinha na feira de sábado tornou-se o meu confessionário, o meu palco. As pessoas vinham pelo bolo de laranja, mas ficavam pela conversa. Eu ouvia as suas histórias, os seus problemas, as suas alegrias, e no meio daquele turbilhão de vidas, eu sentia-me mais conectada do que nunca. O meu aprendizado ali foi profundo. O dinheiro comprava minha liberdade, mas era o meu trabalho, a minha arte, que me dava um propósito. Eu não precisava de um para ter o outro. Eu podia ser as duas coisas, a estratega fria e a confeiteira de coração quente. E essa dualidade era a minha nova força. A semente que eu tinha plantado na mente do Sr. Carvalho sobre o mercado imobiliário do bairro não demorou a germinar. Comecei a minha fase de reconhecimento. O meu alvo tinha um nome: Edifício Antúrio. Um prédio de 5 andares, de arquitetura dos anos 80, sem luxos, mas com uma localização excelente, onde o meu filho e a minha nora viviam, no 3º andar, num apartamento pelo qual, eu sabia, pagavam um aluguel exorbitante para manter as aparências. Eu comecei a frequentar um pequeno café do outro lado da rua. Sentava-me com um café e um jornal, mas os meus olhos estavam fixos no prédio. Eu observava a rotina dos moradores, a pintura descascada na fachada, as janelas enferrujadas. Eu observava o porteiro, um senhor chamado Amadeu, que parecia tão cansado quanto o próprio edifício. Eu via o meu filho e a Vanessa a sair de manhã, ele com seu fato impecável, ela com seus óculos de sol de grife, a entrar no carro novo que o meu dinheiro tinha comprado. Eles representavam uma vida de sucesso para o mundo exterior, mas eu, do meu posto de observação, só via a fachada. E como toda fachada, eu sabia que ela tinha rachaduras. Comecei a conversar com o Amadeu. Todos os dias, eu comprava um pedaço do meu bolo e levava para ele. Um pequeno gesto de gentileza, a arma mais antiga e eficaz do mundo. Ele, carente de atenção, começou a desabafar. Falou-me do dono do prédio, um português idoso que vivia em Portugal e estava cansado de administrar o imóvel à distância.
Falou-me das infiltrações crônicas, da instalação elétrica arcaica, da insatisfação geral dos inquilinos com a falta de manutenção. Cada reclamação dele era música para os meus ouvidos. Era a validação de que o meu investimento não seria apenas emocional, mas também estratégico. Aquele prédio não era uma fortaleza, era uma fruta madura, pronta para cair na mão certa. Com um dossiê de informações montado na minha cabeça, marquei uma nova reunião com o Sr. Carvalho. Dessa vez eu não entrei no escritório dele como uma aluna, eu entrei como uma parceira de negócios. Eu coloquei minha chávena de café sobre a sua secretária de mogno e disse, sem rodeios, Sr. Carvalho, eu quero comprar o edifício Antúrio. Ele olhou para mim, por cima dos seus óculos de leitura. Houve uma longa pausa. Eu vi a dúvida nos olhos dele, a preocupação de um homem bom a tentar proteger a viúva do seu amigo de uma loucura. Dona Marta, isso é um passo muito grande. Um imóvel residencial envolve problemas, inquilinos, manutenção. É uma dor de cabeça. Eu sorri. Eu sei, e já tenho remédio. Durante a hora seguinte, eu expus o meu plano. Falei tudo o que tinha descoberto. O proprietário ausente, a degradação do imóvel, a localização privilegiada, o potencial de valorização após uma reforma. Eu não estava falando com o coração. Eu estava falando com a razão, com os números, com a estratégia que eu aprendi nos cadernos do Antônio. Ao final da minha explanação, o Sr. Carvalho se recostou na sua cadeira. O olhar de dúvida tinha desaparecido, substituído por um brilho de pura admiração. Ele riu, uma risada baixa, rouca. Meu Deus, você é mesmo a mulher do Antônio. Ele estaria tão orgulhoso. Dona Marta, a dor de cabeça será minha. Vamos criar uma pequena empresa de gestão de ativos, uma holding, para que o seu nome não apareça em lugar nenhum. Faremos uma oferta discreta, mas firme. Deixe a burocracia comigo. A senhora, foque-se na sua arte. O aprendizado daquele momento foi transformador. Quando se fala com confiança e se está preparada, até os mais sábios aprendem a ouvir. A operação começou. A Andrade Empreendimentos, uma empresa de nome sonoro e sem rosto, fez uma oferta oficial pelo edifício Antúrio através do escritório do Sr. Carvalho. O proprietário em Portugal, cansado em haver uma oportunidade de se livrar de um problema, aceitou a negociação. Enquanto os advogados trocavam minutas e os números voavam sobre o Atlântico, a minha vida continuava na sua superfície de normalidade. E foi numa dessas tardes que a ironia do destino decidiu entregar-me uma peça. O meu telefone tocou. Era a Vanessa. A voz dela estava irritada. Mãezinha, nem te conto. O teto da nossa sala está com uma mancha de infiltração horrível. Já reclamamos com o proprietário 1000 vezes. Esse prédio está caindo aos pedaços. Ainda bem que a nossa boutique é um luxo, porque o sítio onde a gente mora é um lixo. Quando é que vamos poder nos mudar para um lugar decente? Eu segurei o telefone com força. A vontade de rir foi imensa, mas eu me contive. Com uma voz cheia de uma falsa solidariedade, eu disse: Que aborrecido, minha filha. Espero que resolvam isso logo. Ela não fazia ideia de que estava reclamando do seu próprio futuro. Ela não fazia ideia de que a solução para a infiltração, a partir de agora, estava nas minhas mãos. 2 semanas depois, numa tarde cinzenta de terça-feira, eu estava sentada no escritório do Sr. Carvalho. À minha frente, na mesa de mogno, estava uma pilha de papéis e uma caneta de tinta preta. Era contrato final. A minha mão não tremeu quando eu assinei. Cada letra do meu nome parecia ter mais peso, mais significado. Eu não estava apenas assinando um contrato de compra. Eu estava assinando a minha declaração de independência. Eu estava assinando o epílogo da história da Marta ingênua e o prólogo da história da Dona Marta, a proprietária. Naquela noite, eu não fui para casa. Fui para o café do outro lado da rua do meu novo prédio. Pedi um chocolate quente e fiquei ali, sentada no escuro, a observar minha propriedade. As luzes começaram a acender, janela por janela, cada uma delas contendo uma vida, uma história. E então, a luz do 3º andar, a janela da esquerda, acendeu. Eu vi as silhuetas deles se movendo lá dentro. Meu filho, minha nora, vivendo as suas vidas de sucesso, desfrutando do luxo superficial, completamente alheios ao fato de que a terra sob os seus pés tinha mudado de dono.
Eles viviam no terceiro andar, mais perto do céu, sempre olhando para baixo com desdém para o resto do mundo. Tinham esquecido que todo prédio, por mais alto que seja, precisa de uma fundação sólida para não ruir. E a fundação, a partir daquela noite, era eu. O primeiro passo da minha nova era não foi um trovão, foi um sussurro em papel timbrado. Uma semana após a assinatura do contrato, todos os inquilinos do edifício Antúrio receberam uma carta. Era um comunicado oficial da Andrade Empreendimentos. Elegante, profissional e frio como aço. A carta apresentava a nova administração, informava os novos dados para o pagamento do aluguel e, o mais importante, anunciava uma inspeção estrutural completa em todas as unidades para avaliar as necessidades de modernização e garantir a segurança e o conforto de todos. No último parágrafo, a frase que eu sabia que seria uma bomba relógio. Após a conclusão das benfeitorias, os valores dos aluguéis serão reajustados de acordo com a média do mercado atual para nossa prestigiosa localização. Eu podia imaginar a cena no apartamento do terceiro andar. A Vanessa a ler a carta com um suspiro de enfado. Ótimo, era só o que faltava, ela diria ao Júnior. Algum investidor tubarão comprou este pardieiro e agora vai arrancar-nos o couro. Vê se podes falar com a tua mãe, talvez ela possa adiantar o dinheiro para o reajuste. A ironia era tão densa que eu quase conseguia saboreá-la. Eles continuavam a ver-me como a solução para um problema que eu mesma tinha criado. A sua arrogância era minha maior aliada, o véu que os manteria no escuro até o último momento. O dia da inspeção chegou numa manhã de quinta-feira. Eu não fui sozinha. Ao meu lado estava o Sr. Carvalho, impecável no seu fato cinzento, e o Sr. Matias, um engenheiro estrutural de ar sério e prancheta na mão. Eu não era a mãezinha de vestido florido. Eu era Dona Marta, de calças de alfaiataria e um blazer azul marinho, o meu cabelo preso num coque elegante. Éramos a personificação da autoridade, da ordem. Começamos pelo primeiro andar, metódicos, e finalmente chegamos ao terceiro. O coração batia-me um pouco mais forte, não de medo, mas de uma antecipação elétrica. O Sr. Matias tocou a campainha. A porta abriu-se. Era a Vanessa. Estava de roupão de seda, o cabelo preso num coque desarrumado, a cara de quem foi interrompida no meio do seu café. Ela olhou para o engenheiro, depois para o Sr. Carvalho e finalmente para mim. O cérebro dela demorou 1, 2, 3 segundos a processar a cena. A confusão nos olhos dela foi um espetáculo silencioso. "Mãe!" ela disse, a palavra a sair como um sopro. O que a senhora está fazendo aqui com estas pessoas?" Eu dei um passo à frente, me posicionando como a líder do grupo. A minha voz saiu calma, nivelada, sem qualquer vestígio da mulher que chorara no corredor da sua própria casa. "Bom dia, Vanessa. Estes são o Sr. Carvalho, meu consultor, e o Sr. Matias, um engenheiro estrutural. Viemos para a inspeção oficial do apartamento. Por favor, dá-nos licença." Ela ficou parada, a bloquear a passagem, a mente tentando juntar as peças. "Inspeção? Mas do que a senhora está falando?" Eu olhei nos olhos dela, e pela primeira vez eu não desviei o olhar. "Eu sou a Andrade, da Andrade Empreendimentos. Eu comprei o prédio. Agora, se nos der licença, temos um trabalho a fazer." O queixo dela caiu. O choque nos olhos dela foi tão profundo, tão absoluto, que por um instante pareceu que ela ia desmaiar. Ela deu um passo para trás, como se tivesse sido fisicamente empurrada. Nós entramos. O apartamento, que eu tinha ajudado a mobilar, agora parecia-me estranho, um território estrangeiro. O Júnior apareceu da sala, atraído pelas vozes. Quando me viu, abriu um sorriso confuso. "Manler, que surpresa boa!" O sorriso dele morreu quando viu a cara da esposa. Foi preciso um momento para Vanessa encontrar a voz, que agora era um guincho agudo. "Júnior, a tua mãe, ela comprou o prédio! Ela é a Nossa Senhoria!" O mundo do meu filho desabou naquele instante. A cor desapareceu do seu rosto. Ele olhava de mim para a esposa como uma criança perdida entre 2 terremotos. E então a raiva veio.
Como é que pudeste? Fizeste isso para nos humilhar. Isso é vingança por quê? Pela boutique? Eu deixei ele gritar. Deixei que o veneno saísse. O senhor Carvalho e o engenheiro mantiveram-se em silêncio profissional, a observar a cena como se fosse uma infiltração estranha na parede. Quando o grito dele se transformou num silêncio ofegante, eu finalmente falei, e cada palavra minha tinha sido ensaiada na minha mente por um ano inteiro. Vingança? Eu repeti, com uma calma que os assustou mais do que qualquer grito. Vingança é um ato de paixão, Júnior. Isso é um negócio. É o resultado final de uma decisão que eu tomei no dia em que percebi que, para vocês, eu também era só um negócio. Um recurso a ser explorado até secar. Eu olhei para Vanessa, que me fuzilava com o olhar. Vocês chamaram o meu dinheiro, o trabalho de uma vida do meu marido, de pó. Pois bem, eu decidi pegar nesse pó e construir uma fundação. Vocês riram da minha barraquinha na feira, mas cada bolo que eu vendi me lembrou do meu próprio valor, um valor que vocês nunca viram. Eu caminhei pela sala, a minha propriedade. Vocês vivem neste apartamento, debaixo do meu teto, usam roupas e carros que o meu sacrifício comprou. A humilhação não fui eu que criei. A humilhação é a mentira em que vocês vivem todos os dias. A partir de hoje, a mentira acabou. Vocês são meus inquilinos, apenas isso. O aluguel vence no dia 5. Aconselho vocês a não se atrasarem. Eu virei para o meu engenheiro. Senhor Matias, pode começar pela infiltração do teto, por favor? O que se seguiu foram meses de mudança. Como previsto, eles não conseguiram pagar o novo aluguel. Tiveram que se mudar para um apartamento muito mais espesso, num bairro mais afastado, um lugar compatível com o seu rendimento real e não com a sua fantasia. A boutique de luxo fechou 6 meses depois. A vida de aparências ruiu, e o que sobrou foi o vazio que eles sempre tentaram preencher com coisas. Eu nunca mais recebi um pedido de dinheiro. Nunca mais recebi uma mensagem a me chamar de mãezinha. O silêncio deles foi a minha maior vitória. E eu floresci. O edifício Antúrio, agora rebatizado Andrade, foi completamente renovado. Tornei-me uma senhora justa, respeitada. O senhor Amadeu, o porteiro, agora sorri quando me vê. Eu mantive o meu relacionamento com os meus netos, mas nos meus termos. Eu pego neles ao fim de semana, levo-os à feira, ensino-os a fazer bolo. O amor que eu lhes dou é genuíno e não tem um preço atachado. O meu filho e a minha nora permitem, porque não tem outra opção. Eles perderam o poder. Hoje, a minha barraquinha na feira é uma pequena loja charmosa. Continua com o cheiro de laranja e baunilha. As pessoas vêm, compram os meus doces, partilham as suas vidas. Olhando para trás, eu lembro da pergunta que a Vanessa me gritou naquele dia em que a vida de mentiras dela começou a desmoronar. Ela perguntou se eu os preferia na rua. A resposta ainda é sim, se a rua significar o lugar onde encontramos as consequências dos nossos próprios atos. Mas a verdadeira resposta, a que eu dou a mim mesma no silêncio da minha nova paz, é que eu, finalmente, me preferi. Eu preferi a minha dignidade. Eles queriam construir um império de aparências. E no fim das contas, eu construí o meu. Um império modesto, com cheiro de laranja e de cimento fresco. Um império onde a única rainha sou eu. Descobri que, no fim das contas, eu sou uma colecionadora. Antes, colecionava mágoas. Hoje, coleciono lições e histórias. A minha foi esta, e partilhá-la com vocês foi o último passo da minha libertação. Se gostaram de ouvi-la e querem acompanhar as outras histórias que a vida me apresenta, ficaria muito feliz em ter a companhia de vocês. Inscreverem-se aqui é como puxar uma cadeira na minha cozinha para tomar um café. E se quiserem, digam-me nos comentários uma palavra que define a força de vocês. A minha hoje é paz. Fiquem bem.